Bom dia para você que já está conectado, bom dia para a cidade de Várzea Grande, bom dia para você que já está acordando aí, está ligadinho com a gente. Hoje eu também quero dar bom dia. Bom dia, Gabi. Bom dia, Denis. Bom dia a todos. Um feliz sábado. Um abraço a todo mundo que já está conectado ou que já está entrando aí para acompanhar junto conosco o nosso culto. Isso aí, eu já quero aproveitar para mandar um abraço aí para você que está em casa, para você que já está ligado e pedir também que você já aproveita agora, aí você que já está entrando em nossa programação, em nosso culto, daqui a pouquinho a gente vai ter a recapitulação da lição, para já marcar aqui nos comentários pelo menos 5 amigos aí, para também poder participar da nossa programação, para poder ser abençoado nesse sábado de manhã. Nós temos notícias boas aí para você que está em casa em relação aos nossos cultos. Notícia boa, sempre bem-vindo, não é mesmo, Com Denis? certeza. E olha aqui que é bom também é louvar, né? Quem louva? Quem canta, os males espantam. Os males espantam. E eu convido você agora para louvar junto conosco, Não Mais Eu. Onde pude
é bom quando o nosso coração vazio encontra o amor de Deus. Olha, você que está entrando agora na nossa transmissão, seja bem-vindo, um feliz sábado. Convide os seus amigos, marque 5 amigos aí, para que eles também possam acompanhar junto conosco o nosso culto, toda a nossa programação, né, Denis? Tem um pessoal aqui que já está ligado, já está com a gente aqui ao vivo. Quero mandar um abraço aí para a Aline de Moraes, a Aline Barbosa, Catarina Leme, Cida Maria, Simone, Elias Silva e muitos outros que já estão ligados aí. E a gente não pode parar, né? Como é bom cantar, como é bom adorar. Vamos cantar, entoar mais um hino e cante também você que está em casa aí com a gente, Só em Ti. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em Ti, só em Ti. A minha alma se fartará só em Ti, só em Ti, meu Jesus, só em Ti. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em Ti. Só em Ti, Senhor. Só em Ti.
Amém. Que toda a essência do nosso louvor seja dado a Deus, né? Que toda a nossa essência seja para Deus. Olha só, hoje nós estamos com convidados especiais aqui na nossa lição da Escola Sabatina, a nossa maior escola, né, mundial. E agora eu vou apresentar para vocês os nossos dois participantes, nossos dois convidados especiais. Eu estou aqui com o Pedro, estou aqui com a Isabelle. Sejam bem-vindos. Eles vão passar para nós a lição dos adolescentes, tá bom? Pedro, você poderia fazer uma oração para a gente? Som? Claro. Primeiramente, bom dia, feliz sábado a todo mundo. Oremos. Querido Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida. Venha abençoar todos que estão aqui presentes e todos que estão em seus lares. Nos dê entendimento agora para entender essa lição e venha estar conosco. Tudo isso eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Feliz sábado, bom dia. Eu e Pedro vamos estar passando a lição dos adolescentes, com o título de Orgulho ou Preconceito. Então, essa lição vem falando de um homem chamado Jonas, que ele é diferente de todo mundo. Todos os profetas da Bíblia foram caracterizados por um chamado imediato à palavra do Senhor. E Jonas foi diferente. Assim como todos nós conhecemos a história, Jonas, em seu primeiro chamado, ele acaba fugindo. Ele está em Jope, ele pega um barco em direção a Tars, e Deus havia pedido para ele ir a Nínive. E nisso ele acaba negando, fala que não vai, e pega o barco à direção de Tars. Mas no meio dessa aventura toda, que a gente sabe a história, Deus manda uma forte tempestade durante o barco. E todos preocupados com o que estava acontecendo, acabam jogando as coisas para fora do barco. E o capitão do barco desce até o porão e acaba encontrando com o Jonas. E fala: como que você consegue dormir, moço? Acorda, ajuda a gente, clama a teu Deus. E Jonas levanta, vai até junto ao pessoal do barco e acaba orando, acaba ajudando eles a jogarem o que tinha para fora do barco. E então, assim, após eles terem jogado tudo o que havia para jogar, eles decidem tirar na sorte. E nessa de tirar na sorte, acaba caindo em Jonas. E eles acabam perguntando: quem é você? De onde vem? Quem é teu Deus? E Jonas responde: eu sou Jonas, venho de Jope, estou indo para Tarsis. E meu Deus é o Deus criador do céu e da terra. E perguntam para ele: o que tu fez? E ele acaba contando toda a trajetória que Deus havia falado, e ele acabava fugindo de Deus. E decidem jogar Jonas no mar. E nisso vem um grande peixe, que muitos acabam confundindo com uma baleia, mas na Bíblia não cita se realmente era uma baleia, cita como um grande peixe, e acaba engolindo Jonas. E Jonas acaba passando 3 dias e 3 noites em seu ventre. Na Bíblia até cita um capítulo inteiro falando sobre a oração de Jonas, que foi uma das mais lindas dentro do ventre do peixe. E após passar esse certo período de 3 dias e 3 noites, Jonas ele acaba sendo vomitado pelo peixe na beira da praia. E é o momento que Deus fala novamente com ele, fala: vai até Nínive e pregue até lá. Então Jonas vai até Nínive e começa a pregar. Começa a obedecer a Deus e vai lá e começa a pregar para as pessoas impuras de Nínive. Só que passa um certo período que ele estava lá pregando e todos se arrependem. E Jonas fica meio encabulado, porque como que Deus havia falado para ele pregar para aquelas pessoas, sendo que realmente ele não ia cumprir aquilo que ele havia pregado. E Deus dá uma nova chance para as pessoas de Nínive e acaba falando, o rei acaba reconhecendo o erro da cidade e acaba falando para todos jejuarem e orarem. Eles até tiram suas vestes, se cobrem com pano de saco, e o rei acaba ordenando para que todos os servos fizessem isso até com os animais, não alimentassem, nem levassem eles ao pasto. E após isso, Deus dá uma nova chance de recomeço para as pessoas de Nínive. Então Jonas pega e acaba indo
observando tudo aquilo e acaba ficando frustrado. Ele vai até um monte, a qual ele estava totalmente meio frustrado com Deus, e Deus acaba construindo uma plantação para ele, a qual protege do sol. Mas no dia seguinte, Deus acaba mandando uma peste, a qual come toda a plantação. E Jonas, irado, pede para ele matar, tirar a própria vida. E Deus fala: mas por que está irado, moça? Sendo que você não teve trabalho nenhum. Bom, a história de Jonas é uma das histórias mais fascinantes da Bíblia. Uma das mais fascinantes da Bíblia, porque ela mexe muito com a nossa imaginação. Por mais que ela seja uma história muito conhecida, ainda podemos tirar várias lições dessa história. Muitas pessoas hoje em dia, elas acabam meio que equivocando a Deus. Fala sobre tsunamis, terremotos e acabam falando atos de Deus, mas a gente pode perceber nessa história que Deus ele não tem o plano de causar terremotos, tsunamis para destruir a gente. Ele sempre tem um segundo plano para a gente. As coisas teriam sido bem mais fáceis para Jonas se ele tivesse entendido 3 coisas básicas. A primeira é que Deus ama e se importa com cada um de nós, até mesmo as pessoas pecadoras, até mesmo as mais teimosas. A segunda é que Deus já fez de tudo para nos salvar, basta a gente aceitar. A terceira é importante que nós vemos os outros como Deus os vê, que isso vai ajudar a gente a ter uma visão mais ampla para ajudar as pessoas. A gente, primeiramente, não pode se esquecer que no céu a gente vai entrar por bem próprio, pelo que a gente fez ou pelo que a gente deixa de fazer, e sim pela essência de tudo, que é o amor. E a gente só entra pela graça de Deus, realmente. E não importa se a gente é santo ou pecador, pregador ou leigo, cristão ou muçulmano, isso não depende da gente. Depende de Deus para a gente entrar, somente pela graça dele. Bom, Jonas achava que ele estava em vantagem por guardar a lei de Deus. Porém, ele havia se esquecido do principal, que está escrito em Lucas 10, 27. Lá diz assim: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como Pedro disse, ele havia se esquecido da base, que era o amor. Então, hoje em dia, no mundo atual, a gente diferencia muito antigamente e hoje. Mas se a gente pararmos para pensar num ponto de vista atual, as cidades hoje em dia não mudaram muito de Nínive. Acabam crescendo o número de suicídio, o número de depressões, assassinatos. Então as pessoas realmente precisam conhecer o verdadeiro Deus. Bom, diante de tudo que vimos hoje, a lição que se destaca na experiência de Jonas é que a graça de Deus traz salvação por intermédio de Jesus. E você e eu temos um papel essencial na salvação das pessoas do mundo. A gente tem que mostrar para elas quem verdadeiramente é Deus e a salvação concedida por intermédio de Jesus. E o papel fica para a gente. Cabe a gente aceitar essa proposta ou a gente fugir. E, através de tudo isso, na revista Auxiliar conta uma história de 2 irmãs. Uma se chamava Cláudia e a outra Ana. A Ana era uma aluna muito esforçada, estudiosa, e Cláudia gostava de esportes, gostava de sair com os amigos e tudo mais. Porém, para pai e mãe, o amor é igual. Mas eles sabiam que para Ana, que era mais esforçada na escola, ela dava mais orgulho aos pais. E decorrer da história, acaba contando que uma certa vez,
Cláudia saiu à noite com seus amigos. Eles tinham aquele negócio de família, chega a tal horário em casa, e o horário deles era meia-noite. E acabou passando desse horário, e no dia seguinte eles iam viajar. Todos tinham arrumado as malas, estava tudo certo para a viagem. E Cláudia acaba chegando 3 horas da manhã. E Ana fica meio indignada com isso, mas não conta nada. E no dia seguinte, eles arrumando todo o carro para ir para a viagem, Ana chega em sua mãe e fala: mãe, você não vai punir Cláudia? Ela chegou tarde, ela não chegou no horário combinado. E a mãe simplesmente falou: eu já conversei com ela e já determinei algumas regras. E Ana fica muito indignada com isso. Como assim? Ela chegou tarde e não vai ser punida? E eu fiquei me pensando nessa história. O que tem a ver com a gente? Muitas vezes Deus tem um propósito na nossa vida. Porém, a gente não aceita aquele certo propósito porque a gente quer que Ele faz o nosso querer. E muitas vezes o nosso querer não é o querer de Deus. Na lição de domingo, ele acaba deixando algumas perguntas. E por que Jonas ficou tão revoltado a partir do momento que toda Nínive aceita Deus e se arrepende de seus pecados? Ele deixa uma pergunta para a gente. Por quê? E a gente pode perceber que Jonas era, sim, um profeta orgulhoso. E as pessoas iam pensar o que dele? Que ele é um falso profeta? Que ele está mentindo? Aqui na lição diz que quando Jonas pediu para que fosse jogado ao mar, ele estava meio que pedindo para morrer. E aqui pergunta, o que o dramático resgate de Jonas lhe diz sobre o amor de Deus pelas pessoas, até mesmo quando elas sentem que não existe nenhuma solução para elas? Bom, na minha visão, é como se Deus nos desse uma segunda chance. E essa foi a lição de hoje, e eu vou encerrar com uma oração. Oremos. Querido Senhor, grandíssimo Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado pela saúde, nos abençoe nos nossos lares, que a gente possa ter essa lição como prova que a gente não deve ser igual Jonas, e que o único jeito de entrar nas mansões celestiais é por meio da Tua graça, e não dos nossos feitos. Tudo isso eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, muito obrigada Pedro, Isabelle, ótima lição passada por vocês, que todo o aprendizado que nós tivemos aqui nessa manhã com a lição da Escola Sabatina, você possa aplicar também na sua vida, aí durante a sua semana, para os seus amigos, tá bom? E falando de amigos, você já marcou seus 5 amigos aí? Você já compartilhou com eles? Ainda não? Por que você está perdendo tempo, hein? Vai lá, marque seus amigos, compartilhe com eles o link da nossa transmissão e venha junto participar conosco do nosso culto. E olha só, nós já temos aqui muitos amigos participando conosco. Uns já até brincaram comigo aqui. Mas eu gostaria de mandar um abraço para eles, tá bom? Gostaria de mandar um abraço aqui para o Jaime Costa, a Silvia Maria, o meu amigo Jordão, Gleison, a Amélia e Gerson já estão conectados conosco também, o Gilmar, Francileide e olha só quem está assistindo a nossa live, o presidente da Mison, pastor Evaldo Oliveira. Um abraço para toda essa galera aí que está ligada. Mas tem um pessoal que eu quero saber se está ligado com a gente aí, se está conectado, que são as crianças. E a criançada que está em casa, está conectada? Então agora é o momento onde o papai e a mamãe chama lá, acorda a criançada, que esse momento é para eles, foi separado, foi organizado para que eles pudessem também ter um momento especial e estar aqui com a gente, ligadinho na nossa programação. Agora é com vocês, crianças. Há muito
muito, muito tempo atrás, o povo de Deus foi escravizado no Egito. Eles ficaram tanto tempo por lá que acabaram aprendendo com os egípcios a fazerem muitas coisas erradas que não agradavam a Deus. Mas Deus libertou o seu povo e precisou lembrá-los dos seus ensinamentos para que eles voltassem a ser pessoas especiais e ajudassem outros povos a conhecerem sobre o amor do Criador. Deus então deu a Moisés a sua lei e as escreveu com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra, para que o povo percebesse o seu pecado e também que Deus os amava muito. Essa lei é conhecida como os 10 Mandamentos e diz assim: 1. Não tenham outros deuses além de mim. Eu sou o Deus de vocês e não existe outro ser divino que os ame. 2. Não façam imagens de barro, pedra ou qualquer outro material para adorar ou venerar. Isso é idolatria. 3. Não falem o meu nome em xingamentos ou brincadeiras. Sejam reverentes com o Criador e Salvador de vocês. 4. O dia de sábado é santo, separado dos demais dias. Trabalhem, estudem e façam tudo o que é do interesse de vocês em 6 dias. Mas descansem no 7º, porque eu abençoei e separei esse dia para termos um encontro especial, vocês e eu. 5. Honrem ao pai e à mãe de vocês e os respeitem. Aqueles que fazem isso têm vida longa. 6. Não matem. 7. Não cometam adultério. 8. Não roubem. 9. Não falem mal de ninguém. 10. Também não fiquem cobiçando o que é dos outros, nem seus bens materiais, nem a sua esposa ou marido, nada do que for de outra pessoa. Deus escreveu estes mandamentos para proteger o povo. É para isso que a lei também serve. Ela nos orienta, nos revela que temos pecado e nos ajuda a ter uma vida mais saudável e feliz. Deus tem reservado muitas bênçãos especiais para aqueles que o amam e fazem a sua vontade. Experimente. E aí, criançada, conseguiu aí pegar todas as informações, os 10 mandamentos? As leis são importantes, nós precisamos segui-las, porque elas fazem bem, é para o nosso próprio bem. Tivemos aqui alguns que já interagiram com a gente também. A Catarina falou que o Danielzinho estava ligado, lá estava assistindo, participando. Sábado que vem tem mais, já fique aí, já marca na agenda para você ficar ligado com a gente também. E claro, queremos pedir para você que está aí conectado, você que está ligado aí, que você marque pelo menos 5 amigos para poder participar. Daqui a pouquinho nós teremos ali o pastor, vamos apresentar o pastor que vai estar com a gente hoje, trazendo a mensagem, porque Deus tem uma grande bênção para você e para a sua família nesta manhã de sábado. É verdade, Denis. E você sabia que tem várias formas de adorar a Deus? Como eu já disse, através da oração, através do louvor, mas também testemunhando. E é por isso que agora nós vamos testemunhar e nós vamos contar um testemunho agora para vocês de fidelidade através do Provai e Vede. Provai e Vede. História de hoje: uma festa para as primícias. A comunidade de agricultores adventistas que vive na cidade de Mamborê, no oeste do Paraná, chegou nessa região por volta do ano de 1946. Desde então, uma tradição iniciada por estes pioneiros vem sendo mantida.
a consagração a Deus de todas as colheitas. Para marcar esse costume sagrado, que vem desde o povo de Israel, quando eles realizavam as festas comemorativas, os agricultores de Mamborê criaram a Festa das Primícias, no primeiro sábado de maio. No início, a ideia era realizar apenas um culto de gratidão entre as famílias, que frequentavam a igreja de Mamborê Sítio com o objetivo de agradecer a Deus pelos bons resultados da colheita anual. A época escolhida para a realização da festa coincidia com a das primeiras colheitas e por isso passou a se chamar Festa das Primícias. Este simbolismo de entrega das primícias está interligado com o conceito da mordomia cristã. É a atitude daquele que aceita Cristo como seu Senhor, anda em seus caminhos e ainda atua como administrador dos assuntos de Deus aqui na terra. Há 17 anos, a festa é realizada na igreja de Mamborê Sítio, quando mais de 3.000 pessoas celebram a consagração a Deus, as suas vidas, seus talentos, seu tempo e seus bens. A programação tem início na sexta-feira, com a realização de um culto na histórica igreja de Mamborê Sítio, apenas para os moradores da região. Além dos agricultores, a pequena igrejinha rural recebe convidados especiais que farão parte da programação na grande festa espiritual que acontece no dia seguinte. Quando lemos esse texto, we learn a very simple principle. No sábado pela manhã, uma multidão vinda de diversos lugares do país já está se movimentando de um lado para o outro, revivendo as grandes campais que aconteciam na época dos pioneiros. A grande tenda montada especialmente para a festa reúne todos os participantes num só espírito de adoração a Deus. O programa desse dia é especialmente pensado para que cada participante se envolva no significado da festa e possa levar para suas casas, igrejas e famílias uma atitude de fidelidade como fiel mordomo de Deus. O ponto alto da festa acontece quando, de forma simbólica, as famílias se reúnem para levar até o altar do Senhor os primeiros frutos da terra. Cada família separa o que colheu de melhor para representar sua atitude de fidelidade para com Deus e, de forma bem organizada, em profunda reverência, entram pelo meio da tenda, dando à cerimônia um lindo significado a essa celebração espiritual. Nem todos os que assistem esse filme, neste momento, são agricultores, mas todos são chamados a trazer as primícias das bênçãos recebidas através dos dízimos e ofertas. Essa é a maneira de reconhecermos que aquilo que recebemos não é fruto do acaso, e sim da soberana providência de Deus. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Existem várias formas de nós podermos adorar a Deus. Existem várias formas de nós também podermos ajudar as pessoas. E eu quero também aproveitar para fazer um apelo para você que está aí assistindo a gente. Nesse período de crise, existem muitas pessoas que aí podem estar passando por algum tipo de dificuldade, ou financeira, ou faltando algum alimento em casa. Então, nós nos organizamos aqui, Gabi, no Colégio Adventista aqui da cidade de Várzea Grande, e estamos de plantão de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, para arrecadar alimentos. Então, você aí que está, de repente, em uma situação um pouco melhor, na sua compra do mês, já se organiza, separa 1 quilo de alimento, 1 litro de óleo e traga, que nós estaremos montando cestas básicas para estar ajudando as pessoas que, de repente, estejam com dificuldades nesse momento. Também,
alguns membros aqui da Central de Várzea Grande têm perguntado para a gente como que faz. Eu quero adorar a Deus levando uma oferta, devolvendo o meu dízimo. A nossa igreja ela vai estar aberta aqui das 16 às 17 hoje. Então, você que já está com seu dízimo ou tem uma oferta especial para trazer, venha nesse horário. A gente vai seguir todas as recomendações da OMS, né, com as questões de segurança, para poder fazer esse recolhimento dos dízimos e ofertas. E nosso desejo é que Deus esteja abençoando você e também esteja abençoando a sua família. Se você tem alguma dúvida para saber como que faz aí, ou algum tipo de transferência, vai aparecer na tela o número do tesoureiro aqui da Igreja Central de Várzea Grande. Então você pode entrar em contato através desse número para você poder também tirar alguma dúvida, se você quiser saber alguma informação em relação a isso. Que Deus possa derramar grandes bênçãos sobre o seu lar, não somente nesse dia de hoje. E olha só, eu imagino que você esteja morrendo de saudade de participar de uma semana de oração, não é mesmo? Então, eu trouxe aqui uma novidade para você. A partir do dia 9 de maio, semana que vem, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, nós vamos começar aqui uma semana de oração, tá bom? Primeiro Deus em minha casa. Você e toda a sua família são convidados para participar conosco, tá bom? E durante a semana, todos os dias, à noite, às 19h15, será o nosso encontro aqui, o nosso culto na sua casa, tá bom? Espero que todos vocês possam compartilhar, chamar os amigos para estar junto conosco nessa semana de oração. E agora eu tenho aqui também um convidado especial que vai louvar, que vai cantar um hino para nós, que é o Luiz. Luiz, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Obrigado. É um prazer estar com vocês nessa manhã e que, acima de tudo, o nome de Deus seja louvado. O Deus que eu conheço é poderoso, não se limita ao tempo ou lugar. Conhece o final desde o princípio, não teve um início e nem vai ter um fim. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça temos salvação. Que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos seus filhos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor.
Deus que eu conheço é diferente. Vai fundo quando o assunto é salvação. Entrega a sua vida por seus filhos, morrendo pendurado numa rude cruz. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça temos salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos seus filhos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. Obrigado, Luiz. Que Deus possa continuar te abençoando. No final, o Luiz vai estar de volta aqui para estar adorando, entoando mais um louvor a esse Deus maravilhoso. Quero mandar um abraço para você que está ligado até agora com a gente. Esse é um momento muito, muito especial. É um momento diferente em nossas vidas, onde nós temos que nos habituar a questões que nós não estávamos acostumados ainda, não é mesmo? Então eu sei que você aí deve ter um pedido de oração para fazer, você deve estar passando por alguma situação que queira que nós estejamos orando aqui, ou tem alguém na família, ou algum amigo, ou alguma pessoa que queira que nós estejamos orando daqui. Então aproveite agora esse momento, durante a programação de hoje, manda aí o seu pedido de oração, se tem alguém que você queira que a gente ore, se você tem algum pedido, escreve aí nos comentários, tanto no Facebook ou também pelo YouTube, que nós estamos online, ao vivo aí também. Escreve o seu pedido de oração. No final, nós estaremos orando. E hoje quem vai trazer o pão para nós é o pastor aqui da nossa igreja, da Central de Várzea Grande, o pastor Flávio. Toda vez é um privilégio poder te ouvir, pastor, e nosso desejo é que Deus te abençoe e que Ele fale através de você. Que Deus te abençoe. Amém. Bom dia e feliz sábado para você. Que bom estar aqui um pouquinho junto com você, abrir a palavra de Deus, repartir do pão e comer junto com você deste pão da vida, né? Ouvi várias pessoas já dizerem, já perguntarem, vários já mandaram mensagem para mim, perguntando, e aí, pastor, quando é que nós vamos abrir a igreja? Bom, essa é a realidade em muitos lugares do Brasil, se não na maioria, todos, né? Mas logo, logo isso tudo vai passar. Não existe uma noite que dure a noite para sempre, ou então uma tempestade que dure para sempre, não é verdade? Estamos passando por uma crise, e nós, como cristãos, temos que orar, temos que interceder por nossos governantes, temos que orar pelas autoridades competentes e temos que evitar discutir entre nós a ponto de brigarmos por causa de fulano ou de beltrano, por causa de políticos. Afinal de contas, eles estão lá para servirem à sociedade e não para ser motivo de briga entre nós, não é? Então, que o Espírito de Cristo habite em nosso coração e nos ajude a passar por essa crise sem termos crise entre irmãos por causa dela. Não é verdade?
Hoje, Deus pediu para que eu trouxesse uma mensagem muito especial para você, mas com certeza essa mensagem também é para mim. Nós vamos falar um pouquinho sobre coragem. Você sabia que tem pessoas que deixam de seguir a Cristo por falta de coragem? Não é nem porque não acreditam, e até vão na onda de pessoas que não acreditam por falta de coragem de andar na contramão do mundo. Não é fácil ser cristão. Em nossos dias, ser cristão é um grande desafio. Eu fico pensando nos jovens em nossas faculdades, nossas universidades, em que muitos deles precisam manter a fé firme diante de alguns professores que, com sua convicção de não acreditarem na existência de um Deus, precisam testemunhar. E alguns deles acabam sucumbindo porque não têm forças para continuar resistindo. Talvez porque faltou um alicerce antes, talvez porque levou... não de qualquer jeito, mas não levou muito a sério o cristianismo, e aí quando precisou da fé que sustenta, não teve. Isso pode acontecer com qualquer um. Então hoje nós vamos refletir pelo menos em uma história, em que nós veremos uma situação parecida com essa, onde o mundo estava sendo desafiado pela iniquidade. Como está acontecendo hoje em nossos dias. O pecado cresceu de tal forma que ficou insustentável a manutenção deste mundo. E Deus olhou para a terra e disse: eu me arrependi de criar o homem. Isso mesmo, Deus disse isso. Eu me arrependi de criar o homem. Mas espera aí, Deus se arrepende? Como Deus pode se arrepender? Eu acho que você já deve estar aí, já deve estar pensando em qual história que eu vou dizer, não é verdade? Se você está pensando na Arca de Noé, é essa mesmo, a história do dilúvio. É que o arrependimento bíblico não é aquele arrependimento, não é um remorso. O arrependimento bíblico não é um desejo de voltar atrás e não fazer de novo. O arrependimento bíblico, na verdade, é saber que o que fez te traz tristeza. Esse é o arrependimento bíblico. Saber que a tristeza que está trazendo para você, na verdade, é uma tristeza que fere seu coração e que você quer, a partir de agora, fazer diferente. O arrependimento de Deus nada mais foi que a tristeza de ver a raça humana sucumbindo ao pecado. Esse foi o arrependimento divino. Ele ficou muito triste, profundamente triste, ao ver que o homem caiu em pecado. Então, para que nós possamos ver um pouquinho do que aconteceu lá na história de Noé, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 11. Gênesis 6, versículo 11. Diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente, perceba, a Bíblia diz todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. E o versículo 14 continua: faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. E o versículo 16 continua: farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. E o versículo 22 diz assim: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea.
Veja só, eu citei o texto. De Gênesis, especialmente aqui o versículo 22, falando de animais imundos e animais limpos, justamente porque eu gostaria de abrir um parênteses aqui para você. Muitos dizem que os adventistas deixam de comer alimentos imundos, mas que na verdade é uma lei que foi feita para os judeus lá no tempo de Israel, né? No entanto, Noé, antes mesmo de Abraão existir, antes de existir o povo judeu, antes de existir a nação de Israel, Noé já sabia a diferença entre animal limpo e animal imundo. E Deus manda que ele leve 7 pares de animais limpos. Por quê? Porque assim eles poderiam até se alimentar de sua carne e não se extinguiriam uma espécie de animal. No entanto, ele leva apenas 1 par de cada animal que é considerado imundo pela Bíblia. Se você quiser depois conferir, lá em Levíticos capítulo 11, tem uma lista de todos os animais que são limpos e animais que são imundos. Bom, Noé sabia a diferença. Agora imagina só, se Noé tivesse se alimentado da carne suína, não existiriam mais porcos hoje. Porque se ele comesse o macho ou a fêmea, acabaria para sempre essa espécie. Viu só como Deus é maravilhoso? E Deus ele orienta seu povo porque Ele quer o bem de seu povo. E nós estamos vendo aí, mesmo diante de toda essa pandemia, que esse coronavírus, o novo coronavírus, veio de um animal. Eles ainda estão identificando o animal certo, mas esse coronavírus ele já é encontrado em algumas espécies de répteis e também de mamíferos, a saber, o morcego. Então, Deus, Ele cuida do seu povo. Quando Ele fala que nós não devemos fazer algo, é porque Ele nos ama e Ele sabe exatamente o que nós precisamos para realmente termos felicidade, termos saúde e termos salvação. Fechando parênteses, porque o tema não é esse hoje, mas em breve nós poderemos abordar um tema assim para tirar todas as dúvidas. Vamos voltar para a história. No versículo 11, você percebe que a Bíblia diz que a terra estava corrompida. E Deus olhou para a terra e viu que todo o ser vivente havia se corrompido. E quando fala todo, inclui também os animais. Veja só, provavelmente em algum momento você já deve ter visto algum documentário onde você viu leão atacando um outro animal mais fraco do que ele. Você deve ter visto animais carnívoros matando outros animais para poder se alimentar. Já deve ter visto, né? Esse não era o plano de Deus, não é propósito de Deus. O propósito de Deus era que os animais fossem herbívoros, que não se matassem. Tanto que se você for lá em Isaías, tanto no capítulo 65, no 66, onde Isaías fala de como vai ser a nova terra, lá fala que o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Então tudo havia se corrompido. Os animais, os insetos, tudo se corrompeu. Começou agora a crescer espinhos da terra. E Adão e Eva começaram a ver a consequência do pecado que eles cometeram. Ellen White diz que quando Adão e Eva viram a primeira folha seca cair de uma árvore, eles choraram mais do que uma mãe chora ao perder um filho. Já parou para pensar nisso? A dor que eles sentiram? Porque eles começaram a ver agora toda a natureza ao seu redor, tudo que estava ao seu redor, se degradando por causa do pecado. Espinhos crescendo, ervas daninhas, quantas coisas ruins, os animais agora se atacando. E para piorar, Adão viveu mais de 900 anos, quase 1000 anos, vendo a terra se degradando pelo pecado. E Deus, ao olhar para a terra, depois da morte de Adão, depois que vieram as descendências de Adão, e Noé faz parte das descendências, quando Deus olhou para a terra, Ele viu que toda a terra estava corrompida. E que se Deus não tomasse uma decisão, uma atitude naquele momento, não sobraria ninguém. E então Deus olha para a terra e escolhe um homem que era temente a Ele. E esse homem, Noé. Noé agora é convocado para construir uma arca. Uma arca para livrar não só a família dele,
mas os animais que Deus disse para que ele levasse para dentro da arca, mas também pessoas. A arca não foi feita apenas para animais e para a família de Noé. Foi feito um cálculo, mais ou menos ali, porque não dá para nós termos um cálculo exato, porque a Bíblia fala a medida de côvado. Côvado é do cotovelo de um homem até a ponta de seu punho. Isso é um côvado. No entanto, os homens daquela época eram maiores, a sua estatura era maior. Por exemplo, existe a diferença do côvado israelita do côvado egípcio, porque os egípcios eram maiores do que os israelitas. Então, a medida variava conforme o tamanho das pessoas. Então, nós não temos exatamente o tamanho da arca, devido nós não sabermos exatamente o tamanho dos homens que as construiu. Então, sem saber a medida correta, nós podemos ter uma média do tamanho da arca. E foi feito mais ou menos um cálculo. E segundo alguns cálculos que foram feitos, a arca ela tinha o tamanho suficiente e a engenharia suficiente para suportar ondas de até 30 metros de altura. Ela também tinha um tamanho suficiente para caber pelo menos 560 vagões de trem. E segundo o cálculo que foi feito, claro, de forma muito subjetiva, de acordo com esse cálculo, tudo que Noé colocou lá dentro, de acordo com todos os animais que existem na terra hoje, pegando um casal de cada espécie dos limpos, 7 casais de cada espécie dos limpos e um casal de cada espécie dos imundos, considerado lá por Levíticos capítulo 11, conseguiria colocar todos eles dentro da arca, e isso ocuparia mais ou menos de 160 a 200 vagões, com a alimentação e com os animais. Se a arca caberia 560 vagões, então sobraria ali pelo menos 360 ou mais vagões. Para que seria tantos vagões dentro da arca? Para que tanto espaço? A resposta é óbvia. É porque Deus queria salvar as pessoas que estavam ali. Todos que acreditassem na mensagem de Noé, todos que acreditassem que o mundo não permaneceria mais daquela forma, Deus tinha que tomar uma atitude. A corrupção humana havia crescido de tal forma que era impossível continuar. Quero dar uma pausa aqui e abrir mais um parênteses. Você já percebeu que nós estamos vivendo em um mundo totalmente corrompido? Você já percebeu que existem pessoas, como eu disse na introdução, que brigam entre si por causa de políticos, por causa de corrupção humana? E aí o que acontece? Brigam entre si por causa de pessoas, sendo que a pessoa pela qual ela está brigando também é corrompida pelo pecado. Então não dá para nós basearmos toda a nossa confiança em pessoas. Não dá. Não dá para nós colocarmos toda a nossa confiança em pessoas e acreditar que pessoas resolverão nossos problemas. É claro que sim, nós temos que fazer a nossa parte como cidadãos. É claro que nós temos que fazer a nossa parte de cobrar, nossa parte de votar direito, mas não podemos brigar entre si, eu e você, nós, por causa de pessoas que estão no poder, porque todos estão corrompidos. Não existe uma alma sequer que não pecou. Apenas Jesus Cristo foi o único que pisou nessa terra e não pecou. O único homem que já existiu que não pecou. Agora, fechando parênteses e voltando aqui para a história bíblica, Deus olhou para a terra e viu que não tinha mais condições. Não dava mais. O homem estava corrompido. Os seres humanos estavam corrompidos. E então Deus mandou Noé construir a arca, e ele construiu. Vamos agora ler mais um trecho da Bíblia. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 7, a partir do versículo 2. Diz assim: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos um par, o macho e a sua fêmea. Continuando, versículo 7. Por causa das águas do dilúvio, entrou na arca Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E o versículo 16 diz: eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado,
e o Senhor fechou a porta após ele. Eu quero que você veja agora algumas imagens ilustrativas, porque eu quero narrar um pouquinho, entrar junto contigo na história. Entra comigo na história. Eu gosto de imaginar a cena. Eu gosto de imaginar a situação em que eles viveram. Deus ordenou que Noé construísse a arca e que levasse os animais com ele para dentro da arca. Mas também Deus ordenou que Noé testemunhasse do amor de Deus. E então eu imagino essa cena aí. Noé construindo a arca e sempre deixando um tempo para pregar, para falar que um dia Deus destruiria o mundo com água. Acontece que a Bíblia deixa bem claro que nunca havia chovido antes. Na verdade, o que regava a terra era uma fina neblina, um orvalho da noite. O sol não era causticante como hoje o é em várias regiões do mundo. O frio não era intenso como é hoje em vários lugares do mundo, conforme as estações. Era sempre uma estação suave, um clima agradável. E as pessoas nunca imaginariam que um dia poderia chover, ainda mais sendo um dilúvio. E Noé, construindo a arca, continuava pregando, e as pessoas não levavam ele a sério. Na próxima imagem, você vê Noé ali perto de crianças. Eu imagino que crianças se aproximavam de Noé para entender o que ele estava fazendo, porque quando eles chegavam em casa, os pais falavam: não, filho, Noé está louco, deixa para lá esse homem. E quando elas iam e conversavam com Noé, imagino que elas acreditavam, e elas ficavam com esse conflito interno, e cresciam, se tornavam adolescentes, jovens, e tinham que agora lidar com esse conflito, aceitar ou não a mensagem de Noé. Até que um dia, a arca ficou finalmente pronta. E quando a arca ficou pronta, essa cena eu gosto de imaginar. Eu gosto de entrar na história nessa cena. Noé se levanta em cima de um tronco de árvore e chama todo o vilarejo que estava ali ao redor. E uma grande multidão fica ao redor de Noé. E essa multidão agora, mais uma vez, para ouvir o que aquele velho louco, entre aspas, tinha para falar. Agora pode voltar a imagem para mim. Imagina só esse dia. Noé sobe em cima de um tronco de árvore. E as pessoas se aproximam. E quando as pessoas se aproximam dele, ele começa a dizer: eu estou já há cerca de 100 anos construindo esse barco. E vocês, várias gerações, têm acompanhado. Crianças têm nascido, têm se tornado jovens e adultos, e percebido que eu estou construindo um barco, um grande navio, onde Deus mandou colocar os animais e entrar com os animais, porque virá uma chuva, um grande dilúvio. Mas vocês não estão acreditando. E a arca finalmente está concluída. E agora chegou o momento de você entrar comigo na arca. Esqueça nossas diferenças, esqueça nossas discussões. Agora é a sua chance de tomar a decisão de ser salvo do dilúvio que vai cair sobre toda a terra. E eu imagino as pessoas ali ouvindo e falando: eu não acredito, Noé continua nessa história, ele continua louco, não dá para ouvir mais ele. Já viemos aqui várias vezes e toda vez é esse mesmo discurso. Noé está doido mesmo, nunca vai chover. Olha para o céu azul, limpo, olha essa brisa suave, nunca veio uma chuva, quem dirá um dilúvio. E Noé tentando pregar, eu imagino que a multidão agora começa a comentar entre si, e não dá mais para ele falar, porque o som da voz das pessoas sobressai a sua voz. E as pessoas ali discutindo e conversando, e alguns gritando para Noé: Noé, sai daí, seu louco, você é um louco, desce daí, quem é que vai acreditar nessa história? Mais um parênteses. Será que isso não está acontecendo em nossos dias? Alguma vez você já falou da volta de Jesus para alguém e essa pessoa achou que você é louco em acreditar nessa história? Será que já aconteceu isso com você? Seja um patrão, um professor, um colega, um amigo, falou para você que você é louco por acreditar que Jesus vai voltar. Você é louco por não curtir a vida. Aproveita a vida é curta. Né? Tem até uma frase: curta a vida porque a vida é curta. Já aconteceu isso com você? Comigo já. E não é raro isso acontecer. Muitas pessoas acham que nós cristãos, principalmente nós
que acreditamos na veracidade da história da Bíblia, somos loucos por acreditar nisso. Muita gente pensa que somos loucos e afirmam isso categoricamente. Canais de TV são produzidos apenas para denigrir a imagem dos cristãos que acreditam na palavra de Deus, aqueles que procuram seguir à risca os mandamentos dele. Somos tidos como loucos. Na verdade, se for parar para pensar, nós somos loucos por Jesus, né? Somos loucos sim, mas somos por Jesus. Porque para o mundo, a sabedoria de Deus é loucura. Então, nesse sentido, sim, nós somos loucos. Porque para o mundo, a sabedoria de Deus é loucura. Mas, enquanto Noé pregava para que as pessoas acreditassem nele, que Jesus, no caso, contextualizando, que Jesus ia voltar, ou seja, que iria chover, ia destruir tudo ali, a mesma mensagem que nós temos hoje, que Jesus vai voltar e que tudo isso vai acabar, as pessoas chamavam ele de louco. Por que eu sei que eles consideravam Noé louco? É simples. Quantas pessoas entraram na arca? Foi a minoria, né? Você já parou para pensar que a maioria nunca esteve certo em toda a história da Bíblia? 8 pessoas apenas entraram na arca. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, quantas pessoas saíram de lá? Ló, suas 2 filhas e a sua esposa, que infelizmente ficou pelo caminho. 3 pessoas. Você acha mesmo que quando Jesus voltar, ele vai encontrar sobre a terra milhões e milhões e milhões, bilhões de pessoas que acreditam nele? Eu não vou arriscar dizer números, nem milhões e nem bilhões. Mas uma coisa eu sei, não vai ser a maioria. Infelizmente tem pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Pessoas que foram batizadas e até guardam os mandamentos de Deus, mas estão perdidas. Por que isso? Daqui a pouco nós vamos entender por quê. Mas voltando para a história, vamos voltar ali. Noé estava em cima do tronco pregando. Isso é o que eu imagino, tá? Não está escrito na Bíblia. É importante nós imaginarmos, entrarmos na história. Noé em cima do tronco pregando. E quando a voz dele agora foi diminuída, não dava mais para ouvir a sua voz devido ao barulho da multidão, de repente, o que todos menos esperavam começou a acontecer. Sabe o quê? Tentou adivinhar aí? Fala para alguém que está do seu lado aí. O que aconteceu que ninguém esperava? Uma nuvem. Uma nuvem apareceu no horizonte, escura, espessa. E ela se aproximava, rápida. Parecia que ela era mais rápida do que o vento. E quando eles olharam para a nuvem, que deu para discernir o que exatamente constituía aquela nuvem, eles perceberam que, na verdade, era uma nuvem de aves. Pássaros que vieram de todos os lados da terra. Pássaros que não foram chamados por Noé. Pássaros que foram trazidos pela direção divina. E Deus então traz todos aqueles pássaros. E aquelas pessoas que agora estavam discutindo, estavam brigando com Noé, estavam chamando ele de louco. Agora todos ficam em silêncio, olhando para aquela grande nuvem de pássaros se aproximando. E então aqueles pássaros pousam em frente à arca e ordenadamente começam a subir a rampa e entrarem na arca. E aquelas pessoas agora absortas, pessoas atônitas, com medo, perplexas com aquilo que estava acontecendo, pensando, meu Deus, deve ser verdade o que Noé está falando. E aqueles grandes líderes da sociedade, porque a sociedade sempre teve líder, agora sem explicação para a multidão recorre a eles. Diga-nos, o que é isso? Esses pássaros explicam para nós, que fenômeno é esse? E aqueles homens também com medo, sem entender por que aquilo estava acontecendo. Agora, aquela multidão toda em silêncio, com medo, vê aquela cena e assiste em silêncio. E então, quando eles percebem que todos os pássaros subiram e tudo fica em silêncio, um olha para o outro. Eu gosto de imaginar essa cena, porque é algo corriqueiro, é algo comum. Acontece isso com multidões. Um olha para o outro buscando força no outro para continuar na mentira. Você sabia que é isso que acontece? As pessoas que estão no erro, estão no engano, elas buscam força em quem também está no engano.
Porque elas pensam, mas fulano de tal também faz isso. Beltrano também. E ele é inteligente, ele é formado, ele é líder. Ele não deve estar errado. A maioria não está errada. E busca força na maioria, no grupo. E aí o que acontece? O grupo inteiro se perde. E Noé sozinho, em cima daquele tronco, vendo todos em silêncio. De repente, todas as pessoas começam a conversar entre si e buscar nos líderes explicação. E os líderes agora, os filósofos, os cientistas da época tentam explicar. Não, veja bem, um vento veio de longe, trouxe essas aves, Noé deve ter colocado alimento no caminho, alguma coisa aconteceu. Veja, isso é um fenômeno que acontece a cada 1000 e 1000 anos, é que você não tinha nascido ainda. Então, explicações das mais absurdas, teorias das mais absurdas, como a teoria da evolução das espécies. Ninguém até hoje sabe explicar exatamente, os próprios cientistas evolucionistas divergem entre si, não conseguem explicar. Quando chegam em pontos cruciais, eles pulam aquele ponto para não ter que perder tempo com aquela explicação. Eles pegam uma explicação superficial, toda elaborada, para enganar, para convencer você de que aquilo é real. E foi o que aconteceu com Noé, no tempo de Noé, com aquela multidão. E então as pessoas agora, convencidas com a explicação dos cientistas, dos filósofos, dos líderes da época, se voltam para Noé e começam a gritar: você é louco mesmo? Nada a ver, quem que vai acreditar nessa besteira? E começam a gritar para Noé, e aquela multidão novamente volta a fazer barulho, e Noé aproveita e diz: vocês viram, foi Deus que trouxe os animais, não tinha como eu trazer. Esse fenômeno que está acontecendo é um sinal de que está perto o dilúvio, vai acontecer daqui a pouco. Veja só. Nós não vamos ler agora porque nós não temos tempo suficiente para isso. Mas eu convido você para ler Mateus capítulo 24. E você vai ver Jesus narrando os sinais que aconteceriam antes de sua volta. Sinais na natureza, terremotos, inundações, tudo isso que destruiria muitas coisas. Jesus também diz que falsos profetas viriam. Jesus também diz sobre fome, guerra, pandemias, ali fala epidemias, mas tudo isso aconteceria. Jesus deixa claro. Porém, as pessoas veem tudo isso acontecer e buscam explicações na ciência. Você sabia que até hoje ninguém consegue explicar a origem do terremoto? Apesar de sabermos que terremoto é o movimento das placas tectônicas, e isso todo mundo sabe, isso dá para saber. Mas ninguém sabe a origem, por que isso acontece. Ninguém sabe explicar por que o núcleo da Terra se movimenta, movimentando a placa tectônica. Vai vir um monte de explicação. Eu fiz uma pesquisa sobre isso. E realmente ninguém consegue explicar a origem. Explicar por que e como acontece, sim, mas a origem dos movimentos. Jesus disse que haveriam terremotos. E agora nós estamos vivendo um caos social por causa de um vírus. Tudo isso foi dito por Jesus. O apóstolo Paulo frisa que nos últimos tempos nós viveríamos dias difíceis. Os filhos seriam desobedientes aos pais. Os homens seriam caluniadores, implacáveis, sem domínio de si, mais amantes do prazeres do que amigos de Deus. Olha isso. E tudo isso está acontecendo em nossos dias. Nós estamos vendo, Jesus também disse que o amor de quase todos se esfriaria devido ao aumento da iniquidade. Então perceba, tudo isso está acontecendo em nossos dias. Por quê? Porque é profecia. Jesus disse que ia acontecer antes de sua volta. E se nós pararmos para pensar, a maioria das coisas já aconteceram. Então nós estamos mais perto da volta de Jesus do que nunca. Só que as pessoas estão entorpecidas, estão afundadas em entretenimentos, mídias, redes sociais, seriados, filmes, entre outras coisas, jogos e mais jogos eletrônicos, entre outras coisas que absorvem totalmente a atenção delas, e elas não percebem que nós estamos vivendo nos últimos momentos da história dessa terra. Os últimos momentos. Agora, você que está me ouvindo aí,
você precisa tomar uma decisão. Ficar com a minoria que está certa. A minoria que segue a palavra de Deus. A minoria que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A minoria que entende que os mandamentos de Deus, eles são vigentes até hoje, porque o próprio Jesus, em Mateus capítulo 5, 17, diz que ele não veio revogar ou abolir nenhum mandamento, ele veio para cumprir. E ele fala que até que o céu e a terra passem, nenhum i, nem um tio passará da lei. Ou seja, nem que o céu passe, nem que a terra passe, a lei não passará, porque a lei é eterna, a lei é o caráter de Deus. Jesus disse isso. Ou você fica com a minoria e toma a decisão de andar pelo caminho certo, tendo Jesus como seu Salvador, ou você vai com a maioria, e a maioria quer curtir a vida. A maioria quer ganhar dinheiro, a maioria quer realizar sonhos, a maioria quer viver prazeres momentâneos, e muitos prazeres são destrutivos, como vícios, entre outras coisas mais. Noé estava em meio a uma sociedade completamente corrompida. Completamente. Não tinha mais solução para aquela sociedade. A única solução era eles aceitarem que eles estavam errados e aceitarem a mensagem de salvação que Noé estava pregando. Mas o que eles fizeram? Continuaram gritando com Noé: você é louco, deixa para lá esse negócio, você tem quase 100 anos enganando a gente, sai daí, seu velho louco. Agora imagina só, enquanto eles estavam gritando, mais um fenômeno acontece. Eles começam a ouvir galhos, árvores se mexendo, mato, gravetos quebrando, e eles olham para a floresta, e as árvores estão se mexendo, e eles de repente começam a ver sair do mato animais grandes e pequenos, de todas as espécies que existiam no planeta. Elefantes, hipopótamo, girafa, lagartixa, barata. Isso mesmo, a barata entrou na arca, senão não teria hoje, né? Para a tristeza de muitos. Pois é, animais de toda espécie vindo em fila, subindo a rampa da porta da arca, e entraram e seguiram para o local seguro, o único local seguro que existiria na terra. Os animais entraram, seguiram a ordem de Deus. Eu quero dar mais uma pausa aqui, mais um parênteses. Olha o que eu vou dizer, isso daqui vai doer. Animais que são considerados irracionais fizeram o que homens que são considerados racionais e inteligentes não tiveram inteligência para fazer: obedecer a Deus. Já parou para pensar nisso? Como é que está a sua vida com Deus? Você tem sido obediente? Ou você vai realmente deixar que animais sejam mais inteligentes do que você? Que obedecem a Deus e obedecem sabendo que o que Deus nos manda fazer é o melhor para nós? E todos novamente ficam em silêncio, vendo aquele monte de animal chegando, e aqueles animais entrando, subindo a rampa organizadamente, 7 pares de animais limpos e um par de animal imundo, subindo a rampa, e Noé assistindo tudo aquilo em silêncio novamente. Noé aproveita o silêncio e grita mais uma vez: amigos, essa é a única chance, é a última chance que você tem. E se eu pudesse gritar para você agora e dizer que é a última chance que você tem agora, eu gritaria: essa é a sua última chance. Jesus está voltando, Ele está mais perto do que você imagina. Se você não tomar uma decisão agora, amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Aqueles animais entraram, obedeceram a Deus. Noé grita para que os homens obedeçam também. E os homens ali agora em silêncio. E mais uma vez o orgulho se apodera do coração daqueles homens. Ao invés de aceitar que estavam errados, ao invés de entenderem que realmente tudo aquilo que estava acontecendo era sobrenatural, eles preferiram ficar com as suas filosofias, suas ciências, suas explicações sem sentido. E a maioria das pessoas, adivinha? Ficaram com as explicações desses homens. É por isso que eu estou batendo na tecla o tempo todo aqui para você. Você vai ficar com a maioria ou com a minoria? A minoria que eu digo é a que segue a palavra de Deus. Essa minoria, a minoria que segue a palavra de Deus.
Não é a maioria. Ou você vai ir para a maioria, porque a maioria tem uma explicação mais convincente. É claro que para nós seguirmos a minoria e seguirmos a palavra de Deus, nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tem coisas aqui que nós teremos que viver pela fé. Noé fez tudo aquilo pela fé. Ele nunca tinha visto uma chuva antes. Nunca. Ele passou cerca de 100 anos construindo a arca. E durante aqueles 100 anos, será que em algum momento não bateu a dúvida no coração dele? Meu Deus, será que isso daqui está correto? Mas de alguma forma Deus confirmava para ele que aquilo ali estava correto, porque ele orava todos os dias. Ele buscava a Deus todos os dias em oração, em comunhão. Ele levava os filhos dele para estar com Deus. E agora então, finalmente, mais uma vez, eu quero mostrar para você uma imagem. Finalmente, a arca estava pronta. Os animais estavam dentro. E então Deus dá uma ordem para Noé, para que ele entre com a sua família, porque Deus sabia que se ele não entrasse, Deus sabia que o resto das pessoas não queriam entrar. E sabe o que é mais interessante? Você leu comigo já o versículo 16. No versículo 16 do capítulo 7 de Gênesis, depois você procura na sua Bíblia. Você vai ver que Deus fecha a porta. Fica olhando para essa imagem da arca. E eu quero que você imagine mais uma cena comigo. Noé obedece a Deus e entra na arca. E quando ele entra na arca junto com seus 3 filhos, junto com as suas 3 noras, e junto com a sua amada esposa, que com certeza o apoiou e o fortaleceu em muitos momentos para que ele permanecesse firme construindo a arca, Deus, de forma poderosa e miraculosa, ele fecha a arca, a tampa da arca. De uma forma que homem nenhum poderia abrir nem por fora, e homem nenhum poderia abrir por dentro. Ele lacrou a arca. E então, quando Deus fecha a arca, algo interessante acontece. Sabe o quê? Volta para mim aqui a imagem. Sabe o que acontece quando Deus fecha a tampa da arca? Todo mundo fica ali ao redor olhando aquela cena. Sabe o que acontece em seguida? Nada. Não sei qual foi a sua resposta. Imagino que você deve ter pensado que começou a chover, né? E eles passaram o dia todo dentro da arca, o dia todo. E as pessoas ali, lá fora, assistindo aquela cena um pouco engraçada. Aquele homem realmente é doido. Entrou com um monte de bicho dentro de um navio, de um caixote, porque eles não sabiam que aquilo se chamava navio, chamavam de arca. Entraram dentro daquilo e está todo mundo lá dentro parado, fazendo nada. Eu imagino que as pessoas começaram a dar risada. E o silêncio pairou no ar. E as pessoas lá fora dando risada, silêncio dentro da arca, ninguém sabia o que ia acontecer. Passou um dia inteiro. E sabe o que aconteceu depois de passar um dia inteiro, quando as pessoas estavam ali tirando o sarro de Noé? Eu imagino que alguns até levaram umas caixas de tomate. Pode parecer um pouco de viagem da minha imaginação. Mas as pessoas são muito mais cruéis do que isso, né? Levar caixa de tomate, ovo, e tacando, porque lá em cima havia uma janela de um côvado. Tirando o côvado da nossa medida, 50 centímetros, mas na medida deles provavelmente poderia ter mais. E eu imagino que eles tacavam lá para cima, atiravam tomate, pedra, pedaço de pau, ovos. Sai daí, Noé! Você é louco mesmo! Sai daí, você e sua família, todos doidos! Eu imagino toda aquela multidão fazendo isso de forma alvoroçada, com um pedaço de pau batendo na arca. Você já viu quando uma pessoa está insana, movida pela massa, a multidão quebrando tudo? Você já deve ter visto isso. Chamados de black blocs, aqui no nosso Brasil. Pessoas que estragam patrimônios públicos. Pois é, eu imagino as pessoas mais ou menos daquele jeito insanas, com um pedaço de pau batendo na arca para fazer barulho lá dentro, para incomodar, dizendo: sai daí, seu doido, sai daí, vocês estão tudo loucos. Como é que vocês acreditam numa mensagem como essa? Pula da janela, dá tempo. Eu imagino pessoas tentando subir na arca para realmente incomodar. Mas aí, sabe o que acontece enquanto eles estão fazendo isso? Nada. De novo.
não acontece nada. A Bíblia é clara em dizer que demorou 7 dias. 7 dias. Olha o versículo 10 do capítulo 7. Eram macho e fêmea os que entraram... Perdão, estou no verso errado. Aqui. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Veja só. Hoje nós estamos vivendo num silêncio. No silêncio da volta de Jesus. Muitos sinais já aconteceram. E agora as pessoas ficam desconfiadas, duvidando se realmente a nossa mensagem ela é verdadeira. Olha para esse texto mais uma vez. Capítulo 7, versículo 10. Mais uma vez. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Sabe por que eu pedi para você ler novamente esse texto? Faz quanto tempo que nós estamos aguardando a promessa da volta de Jesus? Quantas coisas já aconteceram? Quanto massacre, quanta perseguição contra o povo de Deus já aconteceu? Muita coisa, né? E quanta coisa já aconteceu na sua vida desde que você entendeu a mensagem da volta de Jesus e aceitou? Você que aguarda a volta de Jesus? Quantas coisas? Quantas ações do inimigo para destruir a nossa fé e fazer com que nós deixemos de acreditar nesse Deus maravilhoso? Quantas coisas? O inimigo é sujo, né? Ele usa pessoas que nós amamos muitas vezes para tentar diminuir a nossa fé. Ele é sujo. Neste momento nós estamos vivendo num silêncio. Algumas profecias estão se cumprindo, mas a epidemia mexeu com muita gente, mas já tem muita gente já se acostumando com essa ideia. Deixando de lado de que isso é um sinal previsto por Cristo lá em Mateus 24. Muita gente. Nós estamos vivendo num silêncio da história. É um silêncio. E eu fico imaginando Noé e a família dele dentro da arca. A porta fechada. Os animais lá dentro. Eu fico imaginando eles lá dentro esperando a chuva cair e nada de chuva cair. Mas se você ler, depois você lê Gênesis 6 e 7 inteiro, capítulo 6 e 7 inteiro, você vai ver ali a sequência das coisas. E você vai ver que Deus avisou a Noé que demoraria 7 dias. Deus avisou, estava claro. Mas sabe o que acontece? Nós, eu, você, todos nós, recebemos os avisos de Cristo, mas parece que com o passar do tempo nós vamos nos esquecendo. E aí nós nos apegamos a teorias, às coisas daqui da terra, e a nossa fé vai diminuindo. E o que eu vou dizer aqui agora, pode ser que mexa com você, mas tem muita gente hoje, em nossos dias, que não querem ser cristãos, não é porque não acreditam. Não é. É porque não tem coragem. Não tem coragem de abandonar o emprego. Para ser fiel a Deus, tem emprego que não dá para continuar. Não tem coragem de abandonar a empresa. Isso mesmo. Se tornou um empresário de sucesso, mas aquela empresa está corrompendo. E seria melhor sair de lá e, quem sabe, até se tornar um empregado. Tem muitas pessoas que não querem viver o cristianismo da forma que deveria, porque não tem coragem de mostrar para as pessoas que ela é realmente um cristão. Um exemplo? A maioria das pessoas não se importam com o vestuário, mas o cristão precisa se importar. E ele precisa usar uma roupa adequada para um cristão. E quando eu falo roupa adequada, não estou falando de terno e gravata. Estou falando de roupa que cobre seu corpo sem se sensualizar, sabe? Sem querer mostrar que é melhor ou maior do que alguém, sem ostentação. E isso serve para homem e para mulher. Então tem muita gente que aceita e acredita, mas não tem coragem. Não tem coragem de enfrentar os seus pais, porque os pais foram criados com um tipo de costume. E agora, se essa pessoa se tornar cristã, ela vai ser diferente dos seus pais. E agora, como eu vou enfrentar meus pais? Jesus disse: eu não vim trazer paz,
mas eu vim trazer guerra, a espada. Eu vim trazer separação entre pais e filhos. Olha isso. Mas é nesse caso que acontece a separação. Quando o filho precisa ser fiel a Deus, diferente dos pais. Tem muita gente que já vieram à igreja, ouviram a mensagem, foram tocadas por Cristo, mas não tiveram coragem de aceitar por falta de coragem. Foi redundante essa frase, né? Mas é isso mesmo. Falta de coragem de ser fiel a Deus. Dízimos e ofertas? Eu não vou fazer isso para deixar pastor rico, jamais. Tem muitas igrejas sérias que não fazem essa mercadoria com dízimo. Tem muita igreja séria. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma delas. E eu conheço outras também, que não pegam o dinheiro para enriquecer seus líderes, seus pastores, mas para que a igreja continue pregando o Evangelho, para que a obra de Deus avance. Mas tem gente que não tem coragem de ser fiel, porque o amigo do trabalho vai tirar sarro. Não para de beber porque os melhores amigos continuam bebendo. Como é que vai ser? Vão ficar chamando eu de crente, de crentinho? Como é que vai ser? Tem muita gente que vai perder o céu por falta de coragem. E você não pode ser essa pessoa. É fácil ser um cristão? Claro que não. Se fosse fácil, o mundo inteiro seria. É para qualquer um? Não, não é para qualquer um. E você não é qualquer um. Entenda de uma vez por todas, Deus fez você para que você vivesse para sempre com Ele. O pecado entrou, separou você de Deus. Jesus veio, morreu no seu lugar, derramou sangue precioso, para que você agora pudesse viver para sempre com Ele. E agora só precisa de uma coisa só, uma só: coragem para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eles estavam dentro da arca. E então, depois de 7 dias, e as pessoas chutando, batendo, tacando pedra, pau, chamando Noé de louco e a família dele também, acontece uma coisa. Olha essa imagem. Grandes gotas de água começaram a cair. Ao longe eles começaram a ver uma nuvem pequena, que se aproximou cada vez mais. E quando aquela nuvem se tornou grande e cobriu todo o céu, de um horizonte ao outro, a água começou a cair. E as pessoas desesperadas, volta para mim, as pessoas desesperadas, fugindo da chuva, desesperadas, porque elas nunca tinham visto chuva antes, correndo de um lado para o outro. Não sei se você já pegou uma tempestade forte que até atrapalhou a visibilidade, quem sabe dirigindo ou mesmo a pé, que tem que parar porque a chuva está muito forte. Eu já peguei. Agora imagina uma chuva mais forte do que essa. 2, 3, 10 vezes mais forte. As pessoas não podiam ver 1 metro à frente do seu nariz. Desesperadas. Mães amarravam seus filhos na costa de grandes animais. E se você quiser ver todo esse relato completo, leia Patriarcas e Profetas, o capítulo chamado Dilúvio, e você vai ver. Mães amarravam seus filhos na costa de grandes animais, e animais fugiam para as montanhas, para lugares que eles poderiam procurar abrigo, e as mães, com a esperança de que seus filhos seriam salvos, perdiam seus filhos no meio daquela grande chuva. Aquelas grandes mansões que eles haviam construído eram arrancadas pela força do vento, árvores inteiras eram arrancadas com as suas raízes, e a enxurrada começou a crescer, os rios começaram a transbordar. E quando as pessoas perceberam, as águas já estavam em seus joelhos. E eles fugiam para lugares mais altos da terra. E quando eles iam para esses lugares, a água chegava lá também. E as pessoas desesperadas, sem saber para onde ir, o que fazer, procuravam um abrigo. Outros eram levados pela forte correnteza que já havia se formado. E as pessoas correndo de um lado para o outro. E aí surge um grupo. O grupo daqueles que acreditaram na mensagem de Noé. Durante os cerca de 100 anos Noé pregou, e aquelas pessoas acreditaram. Elas acreditaram em Noé, acreditaram que a verdade saía dos lábios de Noé quando ele falava que viria o dilúvio. Mas sabe qual foi o problema?
O problema da maioria das pessoas de hoje, não tinham coragem de seguir a verdade. E isso aconteceu com a maioria das pessoas. As pessoas não tinham coragem de seguir Noé por causa que todos os chamariam de louco, tirariam sarro da cara dele. Ele seria motivo de chacota para a sociedade. Todos que seguissem Noé. Porque criou-se uma narrativa de que Noé é louco, então se seguir Noé, se torna louco também. E o cristianismo é assim. Se você seguir o cristianismo conforme a Bíblia pede para você seguir, você será chamado de louco. As pessoas não vão acreditar em você 100%. Alguns recorrerão a você no momento de dificuldade, pedirão oração para você, mas não seguirão a Jesus porque não tem coragem, a mesma que você tem. Entendeu? E então, quando o dilúvio cresceu, as águas cresceram, e a Bíblia fala que as comportas da terra, do abismo também se abriram. Água saiu da terra, dos lençóis freáticos, com tanta violência, que elas lançavam rochas inteiras para cima. E aquelas rochas, quando caíam na terra, se sepultavam novamente. Tamanha era a violência. As pessoas desesperadas, água saindo da terra, muita água caindo do céu, correndo de um lado para o outro, até que não tinha mais um local seguro para ficar. E olha essa imagem comigo. Eu imagino essas pessoas agora batendo na arca, gritando: Noé, eu acredito, eu sempre acreditei. Abre a porta, por favor, pelo amor de Deus, eu preciso entrar. E eu imagino Noé lá dentro, com o coração partido, sangrando, pensando: eu não posso abrir, foi Deus quem fechou a arca. Você tinha oportunidade e você não aceitou na hora que dava tempo. E as pessoas gritando: Noé, eu estou com meu filho aqui fora. Abre, pelo amor de Deus, eu preciso entrar. Mas Noé não podia fazer mais nada. E a arca agora, sendo levada pelas águas, e as pessoas eram arrancadas da arca, quando ela batia contra as rochas. Olha essa imagem. Os últimos lugares da terra eram disputados entre homens e animais. E por fim, essa outra imagem. As pessoas indo embora, vendo ir embora a única coisa que poderiam salvá-los do dilúvio. A única coisa. Mas não aceitaram. Finalmente, a arca navega sozinha. Todos ficaram perdidos, porque não aceitaram. Ficaram perdidos. Jesus construiu uma arca. A morte de Cristo foi para construir mais uma arca. Deus prometeu que nunca mais destruiria o mundo com dilúvio. Tanto que o arco-íris é a aliança, para mostrar para nós que nunca mais isso vai acontecer. Jesus construiu uma arca para você entrar. O que você vai fazer agora? Eu quero ler o último verso com você, para provar para você que Jesus construiu uma arca. Mateus capítulo 24. A partir do versículo 37 diz assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá.
Entendeu? Meu apelo para você hoje: levante a sua cabeça, seja corajoso. Se você for em Apocalipse capítulo 21, depois você vai lá. Nós não vamos ir. Você vai ver que lá tem uma lista. Logo no início ali, tem uma lista daqueles que não entrarão no céu. Lá tem idólatras, tem assassinos, tem ladrões. Mas sabe quem é o primeiro da lista que não vai entrar no céu? O covarde. Depois você confere. O covarde está no topo da lista dos que não vão entrar no céu. Deus não gosta de covarde, porque covarde trai, covarde abandona, covarde não testemunha, covarde não muda de vida, covarde não deixa o Espírito Santo agir através dele. O covarde tem medo até de abrir a palavra e ver que precisa mudar. O covarde anda no meio da sociedade como fazendo parte de um grupo que pertence ao mundo. O corajoso, ele está no mundo, mas não pertence ao mundo. E é o corajoso que Jesus vai voltar. Vai voltar para buscar. E eu quero convidar você agora a fazer uma oração. Na verdade, eu quero orar por você. E eu quero perguntar para você o seguinte: você quer ser este covarde? Ou você quer ser este corajoso? Quem você é nessa história? Não precisa ser forte, não precisa ser rico, não precisa ser influente, não precisa ser acadêmico para ser corajoso. Basta aceitar Jesus e Ele vai dar a coragem que você precisa. Você quer dizer sim para Jesus hoje? Senhor, eu preciso da Tua coragem. Eu preciso da Tua força para me manter fiel nos Teus caminhos. Me dá essa coragem. Você quer ficar firme até a volta de Jesus? Porque enquanto Ele não vem, você precisa seguir esperando. Você precisa seguir caminhando. Enquanto Ele não vem, você precisa ter fé. Então, enquanto você ouve essa canção, enquanto essa música é tocada, para tocar no seu coração, para tocar no meu coração, eu convido você agora a fazer uma oração aí onde você está. A dizer sim para Jesus: Senhor, entra no meu coração. Me dá a coragem que eu preciso, Senhor. Me dá coragem, me faça um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente corajoso, para que assim eu testemunhe, para que assim eu não seja tido como os covardes que não entrarão no céu, para que as pessoas vejam em mim a Jesus Cristo, para que enquanto o Senhor não vem, eu continue seguindo cantando, continue seguindo com fé, continue caminhando nos teus caminhos. Então, enquanto essa música será cantada, faça essa oração. Eu vou estar aqui orando também, por você e por mim. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo prometeu que vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo confiando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Elevo os meus olhos para o alto. Meu coração me diz que Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que
importa saber é que ele volta e vem para recolher os que já são seus. Meu maior desejo é um dia abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, adorá-lo face a face com os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto ele não vem, sigo esperando. Enquanto ele não vem, sigo com fé. Elevo os meus olhos para o alto. Meu coração me diz que ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que ele volta e vem para recolher os que já são seus. E vem para recolher os que já são seus. Vamos orar. Poderoso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não ficou de braços cruzados ao ver que nós estávamos perdidos, ao ver que nós precisávamos de um Salvador. Na verdade, antes mesmo de o homem cair em pecado, o Senhor já tinha uma solução. E a solução, a pior de todas, para o Senhor, a tua própria morte. Mas louvamos o teu nome porque o Senhor venceu a morte. O Senhor ressuscitou e agora em breve virá. E a mensagem do dilúvio nos mostra o quão próximo nós estamos da tua volta. Ajuda-nos, Pai, a permanecermos firmes, corajosos nos teus caminhos. Ajuda-nos a pregar o teu evangelho enquanto ainda há tempo, para que outras pessoas entrem nessa arca que é invisível, mas que existe. Que elas tenham a coragem de abandonar o que for preciso para seguir o Senhor. Mesmo que seja preciso abandonar família, amigos, emprego. Mas se tiver que escolher entre tudo e o Senhor, que todos nós tenhamos a coragem de ficar com o Senhor. Toma nossa vida em tuas mãos, para que nós possamos viver exatamente o que nós ouvimos nesta canção. Continuar esperando, continuar com fé até a tua volta. Entregamos a nossa vida ao Senhor e tudo isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Flávio. Nós não podemos nos acovardar. Amém. Essa foi profundo. Quero agradecer a você que está nos assistindo. Creio que a bênção, acho que ela chegou até o seu lar nessa manhã, não é mesmo? Gabi, acho que temos notícias aí, não temos? Temos sim. Olha, convido você
e toda a sua família a curtir e seguir também as nossas páginas, nossas redes sociais, no Adventistas Oeste Mato Grosso, tá? Durante essa semana, nós estaremos divulgando e dando todas as informações da nossa semana de oração. Então, já pega aí o seu celular e você e toda a sua família siga nossas redes sociais. Estamos chegando ao fim. Também te convido para amanhã. Nós estaremos ao vivo aqui novamente a partir das 19h30. E agora você fica ligado aí na programação da TV Novo Tempo, na sequência do nosso culto. E o nosso desejo para você, nesta manhã, é que Deus te abençoe. Um feliz sábado. Um feliz sábado.